Olá pessoal, sejam bem-vindos ao curso de Psiquiatria Clínica da Residência Médica do Cândido Ferreira. Meu nome é Renan e os temas da aula de hoje são transtorno esquizoafetivo e transtorno delirante persistente. Sempre lembrando que essa aula faz parte de um material complementar que está esperando por você na plataforma do curso. Sem enrolação, vamos começar falando do transtorno esquizoafetivo. Caracterizado pela presença tanto de sintomas do espectro esquizofrênico quanto dos transtornos afetivos, o transtorno esquizoafetivo compõe um grupo com grande heterogeneidade de apresentações. O próprio nome do transtorno já gera certa confusão. Eu estou diante de pacientes esquizofrênicos que apresentam episódios de humor, pacientes com transtorno de humor que têm sintomas esquizofrênicos, paciente com os dois diagnósticos, ou pacientes que ora fazem sintomas esquizofrênicos, ora de humor. Difícil, né? E aquela história de psicose afetiva e não afetiva? Da dicotomia krepleniana. E aí, como que eu fico? Para tentar elucidar essas dúvidas, vamos começar então analisando os critérios diagnósticos desse transtorno de acordo com o DSM-5. Critério A. Um período ininterrupto de doença, durante o qual há um episódio depressivo maior ou maníaco, concomitantemente com o critério A da esquizofrenia. Critério B. Delírios ou alucinações por 2 semanas ou mais na ausência de episódio de humor. Critério C. Os sintomas que satisfazem os critérios para um episódio de humor estão presentes na maior parte do tempo das fases ativas e residuais da doença. Critério D. O transtorno não pode ser atribuído a efeitos de uma substância ou condição médica geral. Há 2 subtipos, subtipo depressivo e subtipo bipolar. Entendeu? Não? Tá bom, vou com calma aqui. Para você conseguir fechar um diagnóstico de transtorno esquizoafetivo pelo DSM-5, você precisa se atentar à temporalidade dos sintomas. Convenhamos que na prática, muitas vezes essa descrição não é tão fácil de ser conseguida. Às vezes a família ou o paciente não se atentam ao tempo desses sintomas, e nem se havia um sintoma e outro não, e essas coisas. Além disso, o uso concomitante de substância ou a descontinuação do tratamento fazem um diagnóstico ser muito difícil de ser determinado. E não se esqueça que os critérios diagnósticos estão aqui para nos ajudar e não atrapalhar. Então tenha um olhar crítico sobre eles. Isso ajuda bastante. Beleza? O transtorno esquizoafetivo ele apresenta uma prevalência de 0,5% a 0,8%. É uma estimativa, já que as pesquisas usam critérios diagnósticos diferentes, dificultando então a gente determinar bem essa prevalência. No subtipo bipolar, a distribuição por sexo é igual, e no subtipo depressivo, o dobro em mulheres. A incidência por faixa etária respeita a mesma distribuição na esquizofrenia, com início mais precoce em homens e mulheres tendo uma apresentação bimodal, como já discutimos aqui no curso. O tratamento é controverso, mas eu vou tentar te ajudar aqui com alguma literatura que eu reservei. Cascade, colaboradores em 2009, ou seja, um estudo de 10 anos atrás, tá bom, é um estudo antigo, mas que mostra algumas coisas interessantes. Ele avaliou um banco de dados de pacientes dos Estados Unidos com um diagnóstico de esquizoafetivo. E isso de acordo com o CID-9, para vocês terem noção. E verificou que 39% desses pacientes usavam 3 drogas, 48% usavam 2 drogas e 13% usavam só uma droga. Desses pacientes, 93% usavam antipsicóticos, 48% estabilizadores de humor e 42% antidepressivos. Independente de antigo ou não o estudo, é mais ou menos nessa linha que a gente está ainda. O antipsicótico sempre está indicado e sugerem que seja respeitados os fluxogramas para a esquizofrenia. Não sei se vocês se lembram, lá no IPAP que a gente discutiu na aula de esquizofrenia, eles citam também o diagnóstico de esquizoafetivo. Agora, qual antipsicótico? Como sempre falamos, não há uma preferência. Todos parecem ter eficácia. Porém, se sugere o uso de antipsicótico de segunda geração, devido à tolerabilidade principalmente. E o uso de clozapina reserva-se aos quadros refratários. A partir daí depende do subtipo. Subtipo depressivo está indicado a associação com o antidepressivo, sendo os inibidores seletivos da recaptação de serotonina preferível por ter mais estudos e um perfil de efeitos colaterais melhor. Já no subtipo bipolar, está indicada a associação com estabilizadores de humor. Qual? Não há nada muito claro. De forma geral, é sugerido seguir os princípios para o tratamento de transtorno afetivo bipolar.
Esse transtorno será abordado mais adiante no curso. E o prognóstico? Acredita-se que o prognóstico para os pacientes com transtorno esquizoafetivo esteja entre os de pacientes com esquizofrenia e os de pacientes com transtorno de humor. Ou seja, o prognóstico é melhor que o da esquizofrenia sozinho, mas pior do que o de transtornos de humor sozinho. Pense-se que indivíduos com subtipo bipolar têm um prognóstico semelhante com o transtorno afetivo bipolar tipo 1, enquanto o prognóstico de pessoas com subtipo depressivo é pensado para ser semelhante ao de pessoas com esquizofrenia. No geral, a determinação do prognóstico é bem difícil. Acho que com isso dá para terminar esquizoafetivo, né? Bora então já para o transtorno delirante persistente. O transtorno delirante persistente é um dos diagnósticos que compõem o grupo de psicoses primárias, lembram? Eles anteriormente eram chamados de paranoias. Ele se caracteriza pela presença de delírios por pelo menos um mês, sem que nenhum outro sintoma psicótico proeminente esteja presente. Vamos já com os critérios do transtorno delirante persistente. Critério A. A presença de um delírio, ou mais de um, com duração de um mês ou mais. Critério B. O critério A da esquizofrenia jamais foi atendido. Aqui vale uma nota interessante. As alucinações, quando presentes, não são proeminentes e têm relação com o tema do delírio. Por exemplo, uma pessoa com delírio de infestação tendo a sensação de estar infestado de insetos. Critério C. Exceto pelo impacto do delírio ou seus desdobramentos, o funcionamento não está acentuadamente prejudicado e o comportamento não é claramente bizarro ou esquisito. Critério D. Se episódios maníacos ou depressivos ocorreram, eles devem ser breves em comparação com a duração dos períodos delirantes. E o critério E. Essa perturbação não é atribuível a efeitos fisiológicos de uma substância ou condição médica, e também não é explicada por outro transtorno mental. Nos transtornos delirantes existem subtipos de classificação. Quais são? Tipo erotomaníaco. O tema central do delírio é que outra pessoa está apaixonada pelo portador do transtorno. É um fenômeno particularmente comum, principalmente com pessoas que têm projeção social elevada, como pessoas famosas, por exemplo. Tipo grandioso. Esse subtipo aplica-se quando o tema central do delírio é a convicção de ter algum grande talento ou de ter feito alguma descoberta importante. Tipo ciumento. O tema central do delírio do indivíduo é que o cônjuge ou parceiro é infiel. É bem comum em homens e muito perigoso, porque é potencialmente motivo de violência doméstica. Tipo persecutório. O tema central do delírio envolve a crença de que o próprio indivíduo está sendo vítima de uma conspiração, enganado, espionado, perseguido, assediado ou obstruído na busca de objetivos de vida. É o subtipo mais comum, lembrando que as pessoas mantêm uma boa funcionalidade. Tipo somático. O tema central do delírio envolve funções ou sensações corporais. Tipo misto. Aplica-se quando não há um tema delirante predominante. E o tipo não especificado é quando o tema do delírio não se encaixa em nenhum subtipo que a gente falou aí. De certa forma, classificar, identificar esses subtipos não mostram muita relação com a terapêutica. Agora, o que é importante é você especificar se o tema do delírio é bizarro, porque isso costuma estar relacionado com o pior prognóstico. Agora, o que é um delírio bizarro, né? Os delírios bizarros são considerados aqueles claramente implausíveis, incompreensíveis e não originados de experiências comuns da vida. Por exemplo, aquele paciente que tem uma crença que o indivíduo retirou todos os seus órgãos internos e substituiu por de outra pessoa sem deixar feridas ou cicatrizes. Os pacientes com transtorno delirante persistente são indivíduos que dificilmente procuram ajuda do psiquiatra, porque eles mantêm um bom nível de funcionamento. Alguns com transtorno delirante podem até ser incapazes de descrever de forma factual que outras pessoas veem suas crenças como irracionais. É comum a gente escutar: eu sei que meus colegas não acreditam, eu sei que as pessoas não têm essa mesma ideia do que eu, mas eles são incapazes de aceitar a observação do outro. Apesar do transtorno delirante ser uma condição menos grave em relação ao curso e prognóstico comparado com a esquizofrenia, ela leva a problemas conjugais, como no subtipo ciumento, sociais e profissionais. Partindo para a epidemiologia, a prevalência ao longo da vida é de 0,2 a 0,3% da população. Eles estão por aí, só não estão em tratamento, sendo comum as famílias isolarem essa característica em algum membro e aprender a viver com o fato. A idade média de início é aos 40 anos. Não há diferenças de gênero na frequência geral do transtorno, mas no subtipo sim.
O mais comum é o persecutório, em ambos os gêneros, e o ciumento é mais comum em homens. Muitos dos pacientes são casados, têm emprego, e é difícil acessar os sintomas se você não fizer uma pergunta diretamente relacionada. Podemos chamar isso de delírio incistado, né? Sobre o curso da doença, é importante relembrar que a função global é bem melhor que a observada na esquizofrenia, mas alguns desses portadores podem evoluir para a esquizofrenia. Fique atento a sintomas negativos, por exemplo, ou desorganização do pensamento. Dentre os diagnósticos diferenciais, temos a própria esquizofrenia, transtornos afetivos com sintomas psicóticos, transtorno de personalidade, cluster A, o transtorno obsessivo-compulsivo com insight ausente, o transtorno dismórfico corporal com insight ausente, delirium, demências, transtorno psicótico relacionado a alguma condição médica ou induzido por substância. E o tratamento? O único review da Cochrane com apenas 17 pacientes buscou responder essa pergunta e deu uma resposta simples. O tratamento deve ser feito igual às outras desordens psicóticas, ou seja, uso de antipsicóticos e medidas não farmacológicas individualizadas. Na prática é visto que os pacientes respondem muito pouco a intervenções farmacológicas e não farmacológicas. É um paciente difícil de tratar. Beleza? Acho que podemos concluir a aula por aqui. Muito obrigado e boa psiquiatria para vocês.